irmãos, que Deus os abençoe. Deixa eu ler rapidinho aqui um versículo para vocês. Ezequiel 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e tu farás para a tua cabeça e pela tua barba, então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimará no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra parte, terça parte, e ferirás com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalhará ao vento, porque desembanharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-lo-ás nas bordas de teu manto. E ainda desses tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e queimarás o fogo, e dali é um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é a Jerusalém. Coloquei no meio das nações das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou impiedadamente meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, diz o Senhor Deus. Portanto, diz o Senhor Deus. Deixa eu só puxar aqui, irmãos, e eu vou falar esse versículo, né? O Senhor Deus, porque multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso diz o Senhor Deus: eis que eu sim estou contra ti, e executarei juízo ao meio de ti e aos olhos das nações. Farei de ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Irmãos, o que eu quero falar não é sobre o juízo que Deus lançou sobre Israel nessa época, devido à idolatria, devido à desobediência do povo de Israel. O que eu quero falar é o seguinte, é que Deus é juiz e advogado. Deus é juiz. A palavra dele diz que antes de você julgar alguém, você precisa tirar a trave do seu olho. Como julgas teu irmão se existe uma trave no teu olho? Né? Porque o Senhor, ele vê além da medula e né? Ele mesmo fala que a palavra dele é como a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, da medula. Então Deus, ele nos julga conforme a sua real justiça, porque ele é o nosso Criador. E muitas vezes, irmãos, somos julgados por pessoas que já cometeram os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas formas com que eles erraram. E hoje nos julgam. Não há casos em que as pessoas realmente precisam não ser julgadas, mas serem orientadas. Como? Uma pessoa que vai, irmãos, para a droga, uma pessoa que está indo para um caminho sombrio que vai matá-la ou que vai destruí-la, é necessário chegar e aconselhar. O juízo pertence a quem recebe o conselho. Aqui, o povo de Israel, eles tinham destituído Deus, destituído os estatutos realmente leais que Deus tinha dado a ele. Tanto que quando Samuel, ele foi escolher um rei para Israel, Samuel disse: o rei será injusto, pegarão seus filhos, levarão seus filhos. E Samuel saiu dizendo tudo que um rei faria. Mas já que vocês querem, fazer o quê? E ali Samuel elegeu Saul como rei de Israel. E depois o que foi que Saul fez? Saul começou a sair dos estatutos de Deus e fazer o que ele queria. Mas ali Samuel fez o quê? Aconselhou a Saul para que Saul não entrasse naquela situação. Mas Deus já tinha o rejeitado e disse: até quando tu vai ter pena de Saul se eu o rejeitei? Então Deus, ele é justo e juiz. Quando ele fazia seu julgamento contra Israel, ele era justo, ele era fidelíssimo. Então, quando
acontece de alguém nos julgar diante de algo que pode ser consertado ou que a pessoa realmente ela precisa de tempo para poder resolver a sua situação. E as pessoas continuam julgando. Isso é um premeditado. Isso aí são pessoas que elas não têm amor por aquela alma, mas se a julgam porque acham que deve julgar com seus próprios pensamentos, né, suas próprias ações e as suas próprias obras. Mas ali não é um julgamento justo, a não ser um concílio reservado realmente. Muitas vezes estamos tão perdidos diante de tanta situação que não sabemos qual que direção tomar. E muitas vezes um conselho calmo, a palavra de Deus mesmo diz que a palavra branda, ela acalma o furor. E a palavra que quando ela não é branda, quando ela vem com revoltas, quando ela vem com raiva, quando ela vem com ira, aquilo traz a própria revolta dentro da pessoa. Precisamos andar nos estatutos de Deus. A terra precisa estar nos estatutos de Deus. Porque Deus, Ele é o julgador de nossas causas. Ele é o julgador da nossa vida. Ele é quem tira a vida e quem dá a vida. Então, se temos que obedecer, se temos que ser julgados, se temos que ser restabelecido algo em nossas vidas pessoais, não é? Existe a lei dos homens, claro, não estou falando disso, né? Mas eu digo julgamento precipitados de cotidianos da vida em que erramos normalmente, né? Estou falando de coisas normais. E existem pessoas que o pensamento está tão mal, ou raiva, ou ira, ou inveja daquela pessoa, que muitas vezes vem contra nós com ira por dentro, porque estamos vivendo algo em que aquela pessoa não pode ter. Mas Jesus, ele pode nos julgar, porque ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o soberano, o grande de Israel. Quando ele falava para Israel que Israel estava saindo dos estatutos dele, já era um sinal para que Israel se voltasse para Deus e visse que os seus erros estavam ultrapassando os limites de Deus. Porque, olha, irmãos, muita gente diz, Israel mudou, Israel não é mais aquele Israel antigo. Quantas vezes Israel mudou para Deus? Quantas vezes Israel saiu do estatuto de Deus e Deus continuou amando Israel? Quantas vezes Israel saiu das promessas de Deus e Deus o trouxe de volta? Então não pense você que Israel, independente de Israel ter saído ou não dos estatutos de Deus, mas Deus continua amando Israel. Não, mas Israel tem um monte de acampamento. Não tem. Israel tirou os acampamentos desde 2005, 2007. Então, da Palestina. Então, irmãos, não tem desculpa para julgar pessoas ou lugares em que Deus tem amor e tem vida para aquela situação. Porque Deus, ele vai tomar conta daquilo ali. Deus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso todo-poderoso, o grande o El Shaddai Adonai Elohim. Então, irmãos, se tiver alguém julgando você por coisas que você já passou no seu passado, ou coisas que você ainda está se libertando, não deixe isso acontecer. Lute por você mesmo e diga, só Jesus pode me julgar. Só Jesus, porque ele não tem uma trava no seu olho. Ele é quem vai julgar o mundo. Então, Deus, ele está te dando uma oportunidade para a sua mudança, para o seu caráter, para que você modifique a sua vida. Nós precisamos falar com ele, porque ele é o verdadeiro advogado e é o verdadeiro juiz. Amém? Depois eu volto com outro vídeo. Que Deus abençoe.